Que tortura, senhoras e senhores. Que tortura e que partida horrorosa do Bahia hoje em Chapecó, né? Mais uma em sequência, quinto empate consecutivo. O Bahia conseguiu tomar 3 gols do Lanterna do campeonato. 3 gols do Lanterna do campeonato, né? Um time que só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro. O Bahia conseguiu tomar 3 gols e flertou com uma vergonha ainda maior do que foi o empate em 3-3 contra a equipe da Chapecoense. Velho, chega, não dá mais, não dá, né? Eu fiz um tweet agora há pouco e vou trazer justamente esse mesmo tweet para a gente poder debater aqui, velho. Pela temporada inteira, né? Que já foi uma temporada desastrosa, com Libertadores sendo eliminado precocemente, Brasileirão também sendo eliminado precocemente. Muitos clubes do Brasil já teriam interrompido o trabalho de Rogério Ceni. Velho, essa atuação de hoje, em um clube de respeito, em um clube que se respeita e respeita o torcedor, essa atuação de hoje contra a Chapecoense é uma atuação de demissão de treinador, velho. É uma atuação de demissão de treinador. O Bahia passou muito perto de perder pro Lanterna do campeonato. Muito perto. Não existe o Bahia protagonizar uma atuação como essa com uma semana para treinar, velho. O Bahia teve uma semana de descanso, de domingo a domingo. O Bahia não apresenta absolutamente nada. Nada de novo. Nada. Nada. Não dá mais pra gente ficar empurrando com a barriga um trabalho que já tá insustentável, pô. Né? Um trabalho que tá insustentável. E eu fiz esse tweet agora há pouco e vou trazer para vocês aqui em live pra gente poder debater. Né? Pela temporada inteira e por essa atuação horrorosa de hoje contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, qualquer time do Brasil interromperia o trabalho do treinador. Qualquer time do Brasil. O problema no Bahia é que quem demite também está fazendo hora extra no cargo. O trabalho de Carlos Santoro em 2026 é muito ruim. Muito ruim. E quem demite é ele, né? Ele é o diretor de futebol. Teoricamente, quem tá acima da comissão técnica é a diretoria de futebol. Não dá, velho. Não dá. E eu disse aqui hoje, ao longo do pré-jogo, que eu nem cobraria desempenho, velho. Que eu só queria o resultado. A gente não teve desempenho, não teve resultado, não teve nada. O Bahia foi uma peneira hoje, velho. Atuação triste, horrorosa. Não teve nada assim que você conseguisse extrair da atuação do Bahia hoje. Né? Não dá pra gente entender. Não dá pra gente entender o porquê da manutenção de um trabalho que não dá mais, velho. A verdade é essa, não dá mais. Mais uma atuação muito ruim do Bahia, né? Sem organização, um time desorganizado, frágil defensivamente, exposto em vários momentos. Né? O Bahia conseguiu tomar 3 gols do Lanterna no campeonato, velho. 3 gols da Chapecoense. Com todo o respeito do mundo da Chapecoense. Mas o Bahia conseguiu tomar 3 gols da Chapecoense, velho. Não dá mais, velho. Não dá mais. Né? O Fluminense, a gente viu aí a sequência de trabalho do Fluminense, né? Zubeldia com vários problemas e tudo mais. O Fluminense demitiu o Zubeldia com o treinador interino ganhou do líder do campeonato, velho. É claro que isso não é garantia de que vai funcionar, mas o que a gente tá vendo é que do momento, na forma que está, não tá dando, velho. Vai insistir até quando com isso? Vai insistir até quando? Vai esperar tomar uma goleada do Vitória no Barradão para poder demitir o Rogério Ceni? Vai esperar um desastre acontecer na semana que vem no Barradão para poder a gente demitir o treinador? Qualquer clube do Brasil que se respeite e respeite o seu torcedor interromperia o trabalho do treinador, velho. Eu respeito muito o Rogério Ceni, respeito muito a passagem de Rogério Ceni pelo Bahia. Eu consigo reconhecer muitas coisas positivas que ele conseguiu fazer aqui no Bahia desde que ele chegou. Só que não dá. A gente precisa aprender a encerrar ciclos. Sejam eles de jogador, sejam eles de diretoria, sejam eles de treinador de comissão técnica, do que seja. O Bahia precisa urgentemente aprender a encerrar ciclos. Não dá pra gente normalizar uma atuação como essa. E não foi um ponto fora da curva, não. Tem sido assim. Não é como se o Bahia estivesse jogando muito bem em vários jogos e hoje foi um ponto fora da curva. Qual é a desculpa de hoje, velho? Gramado perfeito, gramado sintético. Qual é a desculpa que o Rogério Ceni vai dar hoje na coletiva? Gramado sintético, uma semana de trabalho. O Bahia jogou contra o Vasco no domingo passado, velho, Dia dos Pais. Uma semana pra trabalhar, pra preparar a equipe, pra conseguir tomar 3 gols da Chapecoense, velho. Qual é a desculpa dessa vez? Qual é a desculpa?
Parece que trabalhar no Bahia é como se fosse um funcionalismo público, velho. Né? A estabilidade eterna. O que é que mais o Rogério Ceni vai ter que fazer para poder balançar no cargo, velho? A eliminação precoce da Libertadores não bastou? A Copa do Brasil indo pro ralo, pro remo, não bastou? O que mais a gente precisa ver de negativo desse time? Os mesmos problemas, velho. Falta de pressão no portador da bola. Encaixes e falhas individuais também. E aí os atletas também têm, obviamente, a participação deles. Né? Mas até quando nós vamos ver essa tortura, velho? O jogo de hoje foi uma tortura. Tortura. Sincero, honestamente, eu tava esperando o quarto gol da Chapecoense a qualquer momento. Eu tava assistindo o gol, esperando o quarto gol da Chapecoense. O jogo de hoje, esperando o quarto gol da Chapecoense. A atuação do Bahia foi ridícula. Tenebrosa. O Bahia voltou pro segundo tempo de maneira terrível. Pior do que fez no primeiro tempo, que já foi ruim. Tomou um gol com 3 minutos de jogo. E Rogério só foi mudar com 20, velho. Com 20 do segundo tempo. Fez 4 alterações de uma vez. O time ficou completamente bagunçado. Os jogadores também que entraram, vou te contar, acho que o único que conseguiu ali compor de alguma maneira foi Zé Guilherme. Né? Alexandre mais ou menos, Eric mal, e ainda perdeu um gol que poderia ter dado triunfo pra gente, numa cabeçada sozinho, dentro da pequena área praticamente. Ele conseguiu perder aquele gol. Sanabria, é o que a gente fala, né? A gente fala da porridade de Sanabria, mas quando o Sanabria entra também, a gente entende porque o Sanabria não joga, né? Assim, parece que a liga, o entrosamento, a técnica, a qualidade desse time foi pro espaço, velho. Né? Se perdeu em algum momento aí e não vai encontrar tão cedo. Que estabilidade é essa, velho? Que estabilidade é essa que Rogério Ceni tem no Bahia? Que protagonizou uma eliminação na Libertadores, protagonizou uma eliminação precoce na Copa do Brasil e tá protagonizando atuações terríveis no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos seguidos que o Bahia faz no futebol horroroso. Horroroso. Contra o Fluminense, quem salvou a gente foi o Ronaldo. Contra o Vasco, é porque o Vasco não conseguiu ter o mínimo de qualidade ofensiva para poder fazer o gol, mas jogou melhor do que o Bahia. O jogo foi equilibrado, mas o Vasco esteve mais perto, para mim, de vencer do que o Bahia na Fonte Nova. E hoje o Bahia passou perto de perder para Chapecoense, velho. Tomou 3 gols do lanterna do campeonato. Se não ganhar a Chapecoense, vai ganhar para quem? Se o Bahia não ganhar a Chapecoense, vai ganhar para quem? Semana que vem tem clássico Bavi no Barradão. Qual é a expectativa, qual é a esperança que o Bahia tem de ganhar um clássico nesse momento? Atuações individuais muito ruins. Atuação coletiva muito ruim. Escolha do treinador. Velho, começou com a escalação. Rogério Ceni preteriu Juan Pablo pra botar Kiko Oliveira no banco, velho. Nem utilizou o cara. Ele deixou o Juan Pablo de fora da relação para levar Kiko Oliveira, um cara que abertamente não quis estar no Bahia. Um cara que abertamente quis ir embora do Bahia. Um cara que abertamente tentou deixar o clube. E Rogério Ceni preteriu esse jogador, preteriu o Juan Pablo em detrimento desse jogador, velho. O cara preferiu levar Kiko Oliveira pro banco. Começou com um Jean Lucas que hoje só demonstra inutilidade. Jean Lucas hoje, o sobrenome dele é displicência. O cara não consegue acertar um passe de 2 metros, velho. 2 metros. No jogo de hoje. Né? Tudo bem que o Bahia jogou muito mais pelo lado esquerdo, porque tinha Juba, Nestor, Eric Pulga, né? O volume foi muito maior pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito era Jean Lucas, Roman Gomes. Não tinha muito o que fazer pelo lado direito, de fato. Mas, velho, Jean Lucas, o sobrenome do cara hoje é displicência, velho. O sobrenome do cara hoje é displicência. Sacou? Enfim, é muito desgastante, né? Tá cada vez mais desgastante, tá cada vez mais complicado falar sobre o Esporte Clube Bahia, né? É uma temporada fracassada demais, né? Demais. Eu acho que futebol tem o imponderável, futebol tem, né, ali o imprevisível, tem as circunstâncias que levam você dentro do futebol a ter resultados que são resultados que você não espera, né? Eu entendo tudo isso, velho. Eu entendo tudo isso. Mas o futebol que o Bahia pratica em 2026, na maior parte do ano, é um futebol ruim. Ruim. Com várias situações horríveis que não são corrigidas. Várias situações ruins que não são corrigidas. Né? Continuo dizendo, deixando claro,
eu acho que o projeto a médio e longo prazo é satisfatório, pensando no médio e longo prazo. Só que a gente não pode só ficar pensando no médio e longo prazo e esqueceu agora. Você não consegue chegar no futuro sem passar pelo presente, velho. Então não dá pra gente ficar só pensando em médio e longo prazo. Se você não esquece, se você esquece de viver e de botar uma energia mais no presente, você não chega no futuro sem passar pelo presente, velho. Sacou? Então é super desgastante. A tragédia de hoje já passou pela escalação, né? Com uma utilização de Jean Lucas ali, para mim, justificável. Talvez só pela parte física, e olhe lá, né? Com a não relação de Juan Pablo, já mostra que as escolhas de Rogério Ceni não tem nenhum critério. Nenhum critério. Absolutamente nenhum critério. Né? O cara não levar Juan Pablo para levar Kiko Oliveira mostra que não existe critério no Bahia. Né? E o projeto de base também não existe. O cara não levar um jogador de seleção brasileira de base, né? Um jogador que é talvez o maior prospecto do Bahia nos últimos anos, para poder levar Kiko Oliveira, velho. Kiko Oliveira. O Bahia é cheio de lacuna, um monte de jogador lesionado, um monte de jogador que não tá entregando absolutamente nada, tecnicamente, e a janela, todo mundo parado. O Bahia contratar Gabriel Peck e oferecer 13 milhões de euros, não veio, foi pro Cruzeiro, o Bahia ficou a ver navios, não contratou ninguém, não existe um plano B, um plano C, um plano D. Cadê o scout? Muito desgastante. Eu vou trazer o Matheus Novaes para poder bater um papo com a gente. Ele já está por aqui, já preparado para poder falar conosco. Eu queria que você fizesse, Matheusão, uma introdução aí sobre esse resultado do Bahia, né? Hoje, que foi, na minha opinião, muito ruim, né? Eu até falei que eu não ia cobrar muito desempenho hoje, né? Que hoje eu viria mais aqui cobrar o resultado, só que nem resultado e nem desempenho a gente teve, né? A atuação foi tão ruim que a gente não teve nem o resultado do triunfo, né? E nem o desempenho minimamente aceitável, né? Como se o Bahia tivesse feito uma baita partida e por um azar tomou empate, né? O Bahia, na verdade, poderia ter perdido o jogo para a equipe da Chapecoense. Matheus Novaes, vamos nessa, meu irmão. Mais um conteúdo que a gente está aqui pé da vida por conta de uma atuação terrível do Bahia. Boa tarde, Leiro. Boa tarde, galera do chat. Eu acho que esse jogo, Leiro, ele é ótimo para explicar a temporada 2026 do Bahia, sabe? Nem teve a coletiva de Rogério Ceni ainda, mas acho que a gente já imagina algumas das desculpas que ele vai utilizar hoje. O tal do gramado sintético, o horário, o Puga já pincelou isso, né, na entrevista logo após a partida. Acho que o Rogério Ceni também vai pontuar isso, né? Então, assim, é uma temporada cheia de desculpas, de por que não rendeu, uma temporada cheia de explicações ao invés de ações, sabe? Quando a gente chega em agosto com uma semana para treinar contra a Chapecoense por causa das eliminações que a gente teve esse ano, e a gente tem um desempenho tão ridículo como a gente teve hoje. Eu vou até ser o máximo respeitoso possível. Uma partida tão ridícula como a que o Bahia teve hoje. Foi uma completa falta de respeito. Um time completamente espaçado. O time sem querência nenhuma. O time marcando tão mal, velho. Assim, Oleiro, a gente comentou isso na nossa live, pô, essa semana. Sem Giovanni Augusto, a Chape não cria nada, pô. Sabe? E o que aconteceu hoje? O Bahia deu todo o espaço do mundo para Giovanni Augusto. Um gol e 2 assistências, né? Então, um time que chega em agosto e ainda não tem uma consistência defensiva que a gente possa ficar seguro, sabe? E a gente olha para as peças do banco, não tem alguém que fale, pô, esse daí vai mudar o jogo completamente a nosso favor. Tinha Caio Alexandre, é verdade, né? Caio Alexandre. Mas fora isso, Sanabria, não, sabe? Enfim, Michel Araújo, né? Tudo bem que a gente tá com desfalques, mas é um elenco com buracos, sabe? Um elenco com poucas reposições à altura do time titular. É por isso que eu falo que essa partida ela exemplifica bem o ano de 2026. Porque todos os problemas que o Bahia teve esse ano, vou adicionar também a questão das lesões dos principais jogadores, a gente comentou no pré-jogo, na verdade, pré-jogo não, acho que foi no jogo no café de sexta-feira,
que os jogadores com os principais salários, né, do time, eles estão passando por uma temporada ruim, né? Everton, Jean Lucas, Caio Alexandre, William José, então ainda tem isso, né? Mas é por isso que eu digo, é um jogo que exemplifica bem, sabe? Tantos problemas que a gente teve esse ano e que eles respingaram de alguma forma, direto ou indiretamente, no jogo de hoje, sabe? E é de se lamentar, é de se ficar triste e de se ficar revoltado. Porque eu tô vendo aqui a galera do chat, sabe? A galera do chat aqui tá revoltada, alguns já falaram que vão largar o Bahia. Claro que eu não é pra tanto assim, né? Afinal, querendo ou não, o Bahia ainda está lá na parte de cima, mas a, o desempenho ele é super, super, super preocupante, Leiro. Eu tô assim, realmente preocupado do Bahia não terminar classificando para Libertadores. Acabar depois de um ano tão ruim, fechar com chave de bosta, né? Uma classificação para Sul-Americana, né? E vai ser uma classificação melancólica, velho. Se isso de fato acontecer, claro que eu não vou cravar nada ainda também em agosto. Temos tempo para recuperar. Mas eu acho que também isso mostra como chegamos ao teto. Ao teto não, ao fundo do poço. Foi que a gente estava até debatendo sobre isso, Leiro. Será teto ou fundo do poço do trabalho de Rogério Ceni? Chegamos ao fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço, o time não tem mais. Não parece, não demonstra mais condições de evoluir ou de, por exemplo, voltar ao normal dele. Ou voltar à média do trabalho de Rogério Ceni, sabe? Eu falo com tranquilidade que esse é um pior momento do trabalho de Rogério Ceni, acredito eu que é até pior que aquele momento de queda no segundo turno de 2024, sabe? Onde a gente não consegue enxergar nada e a postura no mercado de transferências também não mostra que vai chegar um jogador para mudar o patamar do clube, Leiro. Beleza, Vitor Meirão colocou Leirão que sustenta o trabalho de Rogério Ceni no Bahia em 2026. O que mais precisa dar errado para entender que a relação saturou? Boa pergunta, velho. Boa pergunta. Não tem nenhuma justificativa para a permanência de Rogério Ceni no Bahia mais. Não existe. Né? Tanto é que eu fiz esse tweet, eu fiz essa publicação, né? Eu já coloquei nas redes sociais aí, ó. Pela temporada inteira e por essa atuação horrorosa de hoje contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, qualquer time do Brasil interromperia o trabalho do treinador. O problema é que quem demite também está fazendo hora extra no cargo. Talvez esse seja o problema, Vitão. Né? Esse é o problema, né? Porque quem demite, né? Quem é o diretor de futebol, quem teoricamente tem a caneta para poder interromper o trabalho, né? Também está cometendo muitos equívocos, né? Muitos erros. A gente pode listar aqui uma série de erros, né? De Cadu Santoro ao longo da temporada, contratações que não se justificaram, né? O Bahia gastou 60 milhões de reais em Sanabria e Luiz Gustavo, velho. Dois jogadores que Luiz Gustavo nem é relacionado, não joga, não é relacionado para o Sub-20, não joga no profissional, né? O Bahia tá jogando Copa do Nordeste Sub-20, o Luiz Gustavo não tá nem jogando lá. A zaga do Bahia ontem foi Gerald e Fred, velho. O Luiz Gustavo não tá jogando nem no Sub-20. E o Bahia gastou mais de 30 milhões de reais pra contratar esse cara. O Bahia gastou mais de 30 milhões pra contratar a Sanabria, que a gente pede até oportunidade, pede uma sequência, só que a verdade também é que quando o Sanabria entra, ele não demonstra porque ele precisa ter oportunidades, ele não consegue entregar. Né? Ele não consegue entregar. Daniel Costa falou muito bem aqui, ó. Com 3, 6 ou 10 dias não jogam. Hoje a culpa é o calor. Velho, é uma vergonha, né, velho? É uma vergonha, assim. 3 dias era o calendário encavalado. 10 dias é porque tem dificuldade de manter todo mundo ali, enfim, motivado, né? Velho, uma semana pra gente ver as mesmas coisas. Hoje até, taticamente, né? Ele tentou voltar para aquilo que ele já fazia antes, né? Juba jogou por dentro, ele, em vez de fazer a saída com 3+1 com Acevedo só, ele fez 3+2, trouxe o Juba para construir do lado de Acevedo, né? Então tentou meio que resgatar aquele momento áureo dele no Bahia ali, com aquele 3+2, com o Juba jogando lá do primeiro volante, né? Não funcionou. Não funcionou. O Bahia não conseguiu. Até a jogada do segundo gol do Bahia foi bem interessante, foi bonita, né? A troca de passes ali, Nestor, Pug e tal. A construção foi boa da jogada. Só que é muito pouco, velho. Assim, é quase nada perto do que a gente já viu o Bahia fazer ou que a gente sabe que esse elenco tem capacidade. Sacou? É quase nada. No primeiro tempo, 21 graus. No segundo tempo, a temperatura bateu 27, 28. Isso é calor? Calor? Não é como se os caras estivessem jogando embaixo de 35 graus, não, pô. Era temperatura normal. Com boas condições do gramado. Gramado perfeito. Qual é a desculpa dessa vez? As desculpas acabaram. Acabou, não tem mais o que falar. Entendeu? Tem calendário livre. Ano passado o Rogério Ceni, inclusive, falou nominalmente, citou, dizendo que o Mirassol fazia a campanha que fazia porque tinha tempo livre. O Rogério Ceni falou sobre isso.
Saiu da boca dele. Ele chegou em uma entrevista coletiva e falou que o Mirassol tinha semanas de trabalho cheias, que o Mirassol podia treinar e se preparar para enfrentar cada adversário de maneira específica. Né? Ele citou tudo isso em relação ao Mirassol no passado. O Bahia hoje, em relação ao Mirassol em termos de calendário, o Bahia hoje é o Mirassol do ano passado. Em termos de calendário, né? Em termos de calendário. O Bahia tem semanas e semanas livres e cheias para poder trabalhar, se preparar, descansar, fazer tudo o que precisa ser feito. E nada, absolutamente nada muda. Esse Bahia grita por reformulação. E a reformulação não passa só pelo elenco, não, viu? Passa por todo o departamento de futebol. Diretor de futebol, comissão técnica, elenco de jogadores que também... Vou te contar, viu, velho? Vou te contar, tem algumas atuações assim, individualmente falando, que são terríveis, velho, tenebrosas, né? Muito ruins, sabe? Uma atuação hoje da defesa horrorosa, velho. David Duarte, Ramos Minho, mal. Luciano Juba, mal. Roman Gomes... Meu Deus do céu, velho. Roman Gomes com a bola no pé. Terrível. Terrível, Roman Gomes com a bola no pé. Eu tô falando isso aqui há semanas. Que no momento de construção, ele é um a menos, velho. Roman Gomes é um a menos. Aquele voleio que ele deu na área, pelo amor de Deus, velho. A bola tava lá em cima, ele achou que ele ia conseguir fazer um voleio com a bola depois da cabeça do jogador Chapecoense. Ele achou que ele ia baixar aquela bola ali. Um voleio completamente desconexo da realidade, pô. Sacou? Enfim, velho. A verdade, galera, é que tá muito desgastante, né? O trabalho de Rogério Ceni, pra mim... aliás, eu já tinha falado sobre isso desde o jogo contra o Cruzeiro. O Bahia perdeu por 2-1 pro Cruzeiro no primeiro turno na Fonte Nova e eu abri mão do trabalho de Rogério Ceni ali.